Bom dia, boa tarde e boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de análise na reta, onde hoje nós vamos falar sobre limites e desigualdades. Nós vamos explorar algumas propriedades úteis que os limites têm no que diz respeito a desigualdades que podem ou não ocorrer entre sequências envolvidas. O primeiro resultado que a gente vai falar é o seguinte: a gente vai fazer, na verdade, uma primeira definição de um termo que vai ser muito útil no desenvolvimento da teoria de sequências, que é o termo que a gente chama de suficientemente grande. Quando que uma certa propriedade é válida para todo natural suficientemente grande? A gente vai dar um sentido preciso para isso. Isso significa o seguinte, olha, se a gente chamar de P de x qualquer sentença aberta que pode ser afirmada acerca de uma sequência, acerca de qualquer coisa, se eu tiver uma sequência xn de números reais, nós vamos dizer que essa propriedade P em xn, ou essa sentença no termo xn é verdadeira para todo n suficientemente grande, se essa propriedade for verificada a partir de algum índice. Se a partir de um certo índice fixado, n0, todos os termos dessa sequência satisfizerem essa propriedade. Porque a gente está interessado em limite de sequências, e limite tem a ver com o que acontece com a sequência quando n é muito grande. Então, mesmo que em termos iniciais da sequência a gente não tenha uma certa propriedade sendo satisfeita, mas se ela é satisfeita para n muito grande, então essa propriedade pode guardar alguma relação com o limite dessa sequência, caso ela seja convergente, obviamente. Tá? Então, uma sequência, nós vamos dizer que uma certa propriedade em xn é verdadeira para todo n suficientemente grande, se ela é verdadeira para todo n natural a partir de um certo n0. Ou seja, se existe um n0 natural, tal que essa propriedade se verifica no xn para todo n natural a partir desse n0. Tá? E aí um primeiro resultado que a gente consegue provar é que se eu tiver uma sequência de números reais, né, se eu fixo um número real, e se eu tenho uma sequência de números reais de modo que o xn, essa é a propriedade agora, tal que o xn é igual a A para todo n natural suficientemente grande, ou seja, a partir de um certo índice, todos os termos da sequência são iguais. Então é muito natural a gente imaginar que o limite dessa sequência seja esse número, certo? Imagina que você tem aqui uma sequência, sei lá, x1, x2, que eu não faço a mínima ideia quem seja esses caras. Aí quando chegar lá no x1000, no 1000º termo começa a repetir o mesmo termo, a vida inteira. A vida inteira. O mesmo cara aqui a partir de um certo elemento. Em termos de limite, é muito razoável você pensar que essa sequência está convergindo para esse número A. Já que daqui para frente vai ser todo mundo esse número, esse mesmo número. Então é razoável a gente imaginar que esse limite da sequência seja esse número A que passa a se repetir a partir de um certo índice. Nesse caso eu escolhi o 1001, mas poderia ser qualquer outro número. Tudo bem? Então a gente prova isso formalmente agora, apesar de que a gente tem essa intuição de que isso é verdade, claro que a gente precisa verificar isso formalmente, certo? Eu quero mostrar então que o limite de xn é igual a A, então eu preciso pegar um epsilon maior que zero, essa demonstração vai ser bem pequena. A gente quer encontrar, lembra, eu preciso encontrar um n0 natural, deixar no cantinho aqui o que a gente precisa. Precisamos encontrar um n0 natural, de modo que o xn menos a seja menor que epsilon para todo n maior que n0, digamos assim. N natural, né? Maior que n0. É isso que eu preciso encontrar. Agora, a hipótese me diz que os termos dessa sequência passam a ser todos iguais a A para n suficientemente grande. Isso significa que existe um n0 tal que o xn é igual a A para todo n maior que n0. E se o xn é igual a A, esse módulo da diferença vai ser zero, que é menor que o epsilon tomado, porque esse epsilon é alguém maior que zero tomado arbitrariamente. Então meio que já está quase que na cara qual é o n0 que a gente precisa tomar aqui. Tá? Por hipótese, existe um n0 natural tal que o xn é igual a A para todo n natural com n maior que n0. Tá? Então esse n0 vai ser o cara que é satisfeito, que a partir dele eu consigo provar que isso daqui acontece. Nesse caso, esse vai ser o mesmo n0 para qualquer epsilon. Nesse caso específico aqui, o n0 nem depende desse epsilon que foi tomado. Aí, de fato, isso acontece. Ó. Assim, para todo, eu preciso verificar que isso aqui acontece. Né? Então, para todo n natural com
n maior que n0, temos... Eu preciso verificar que essa diferença aqui em módulo é menor do que epsilon, né? Mas vai ser trivialmente verdade isso, porque quando n é maior que n0, ó, o xn é igual a a. Então isso aqui vai ficar o módulo de a menos a, que é o módulo do zero, que é o zero, que é menor que epsilon. Tudo bem? Então, olha só. Esse pedaço aqui, ó, mostra que n maior que n0 implica que o módulo da diferença de xn com a é menor que epsilon. Então, pela definição, a gente acabou de provar que o limite da sequência xn, quando n tende ao infinito, é igual ao número a. Certo? E aí um corolário imediato é o seguinte: se uma sequência se para qualquer sequência que se torna constante a partir de um certo índice, o limite dessa sequência é essa constante, em particular, se eu tiver uma sequência inteiramente constante, o limite é essa constante. Tá? Isso aqui a gente não precisa fazer mais nada. Porque se eu tenho uma sequência xn que é constante, ou seja, que xn é igual a para todo n natural, se isso é verdade para todo n natural, em particular é verdade para todo n suficientemente grande. Por exemplo, isso aqui é verdade para todo n maior que 1, por exemplo. E aí, pela proposição anterior, o limite dessa sequência tem que ser igual a também. Tá bom? Então, qualquer sequência constante, ela é constante a partir de um certo termo. A volta que pode não valer, mas se ela é inteiramente constante, ela é constante a partir de um certo ponto. E aí, aplicando a proposição anterior, temos esse corolário que diz algo extremamente intuitivo, mas que agora a gente conseguiu estabelecer como um resultado formalizado. Nessa proposição, nós vamos mostrar o seguinte, olha, a gente supõe que a gente tem uma sequência convergente, uma sequência xn, certo? E o resultado diz o seguinte, olha, se você tem um número real b, onde o b é estritamente menor que o limite dessa sequência, então pode ser que o b não seja menor que o xn para todo n natural, mas isso daqui vai acontecer para algum n suficientemente grande. Tá? A partir de algum índice, a gente consegue garantir que todos os termos dessa sequência xn são maiores do que o b, desde que o limite dessa sequência seja maior que b. O item b, agora, é meio que o contrário disso. Se eu tenho um número real b, onde o limite da sequência é menor que b, então os termos da sequência são estritamente menores que o b para n suficientemente grande também. Tá? Então vamos demonstrar o item a. O item b vai ser bem parecido. Ó, o item a gente quer mostrar que existe um certo n0, né? Tal que o b é menor que xn para todo n maior que n0. Vamos tentar fazer um desenho aqui para ver se ele norteia uma tentativa de demonstração que seja formalizada, mas que seja induzida por um argumento geométrico, que ele pode facilitar as coisas. Então, assim, a primeira coisa que eu vou fazer é dar um nome para esse limite, tá? Vou chamar ele de a. Independente da letra que a gente estiver usando, eu vou chamar de a esse número real, que é o limite dessa sequência. Esse número está bem definido, né? Porque, por hipótese, eu tenho uma sequência convergente. Deixa eu colocar um tracinho aqui, só para diferenciar, digamos, uma reflexão intuitiva aqui de demonstração formal aqui do lado. Então, aqui a gente vai começar o item A. Certo? Vamos lá. Antes de começar, vamos ver se o desenho ajuda a gente a bolar um argumento. Eu tenho o A, que é o limite dessa sequência, certo? E por hipótese, ó, eu estou no item A, né? Então o B é menor que o A, estritamente menor que o A. Então o B está à esquerda do número A, certo? A gente quer mostrar que todos os termos dessa sequência estão à esquerda, aliás, à direita do B para n suficientemente grande. Certo? Então, assim, a gente pode escolher um tamanho aqui arbitrário. Como eu sei que essa sequência converge para o A, eu sei que se eu fixar qualquer intervalo centrado em A aqui, a partir de um certo número, eu tenho certeza que todos os termos da sequência caem nesse intervalo cercado. Eu quero que esses termos estejam à direita do B, certo? Então, assim, se eu pegar esse intervalo muito grande, eu não consigo garantir que os termos, assim, eu consigo garantir que os termos da sequência estão aqui dentro dessa faixa verde, certo? Aqui, ó, entre esses dois caras. Só que esse intervalo é muito grande para eu garantir que necessariamente os termos estão aqui do lado direito do B. Porque eventualmente pode acontecer isso daqui, certo? Então não é uma boa ideia escolher esse raio do intervalo muito grande. É interessante que a gente escolha esse raio
aqui, ó, de modo que o menor número, digamos, à esquerda do A, esteja à direita do B. Se eu consigo um raio adequado aqui, de modo que esse tamanho do raio, quando eu pego o A menos ele, fica aqui no meio do caminho, entre o B e o A, se eu vou conseguir, pelo fato do limite da sequência ser o A, garantir que a partir de um certo índice, todos os termos da sequência caiam nesse pedaço. E, em particular, observe que todos os termos desse intervalo estão à direita do B, que é o que eu quero. Então, é interessante que a gente consiga pegar um raio que seja o quê? Por exemplo, de acordo com esse desenho, a gente pode pegar esse tamanho aqui e dividir por 2. Esse tamanho aqui dividido por 2 me dá um raio que, pelo menos geometricamente, parece ser suficiente para garantir aquilo que eu preciso. Então, vamos fazer isso. Eu vou tomar, então, o epsilon como sendo isso daqui, olha. Essa diferença aqui, eu já sei que o A, por hipótese, é maior que o B, certo? Então aqui, ó, eu tenho a hipótese. Deixa eu escrever melhor assim, ó. Por hipótese, eu tenho isso, ó. Como o B é menor que o A, né? Pela hipótese. B é menor que o A. Então esse número aqui, ó, A menos B é maior que zero. E se eu dividir ele por 2, continua sendo maior que zero, certo? Agora eu vou aplicar a definição de limite para esse epsilon. Então, como o limite dessa sequência xn, quando o n tende a infinito, é o número a, então, e o epsilon é maior que zero, então existe esse n0 natural, tal que o módulo de xn menos a é menor que epsilon para todo n pertencente aos naturais, certo? Desde que o n seja maior que o n0. O que a gente quer garantir agora é que essa condição aqui, ó, implique, em particular, que o xn seja menor que o... que o xn seja maior que o b. E isso vai implicar por quê? Olha só, aí aqui a gente brinca com os módulos. Lembra que o módulo de um número menos o outro é a mesma coisa que o módulo do outro menos 1. Então vai ser útil a gente escrever isso assim agora, ó. A menos xn é a mesma coisa que... Opa! Isso aqui é menor ou igual ao módulo disso, certo? Eu vou completar aqui no final, tá? Isso que eu estou escrevendo vai valer para todo n maior que n0. É o módulo de a menos xn, que é a mesma coisa que o módulo do x menos a, que é menor que epsilon. Isso vale para todo n natural com n maior que zero. N maior que n0, né? Aí, olha só, eu quero isolar o xn maior que alguma coisa, né? Então, eu vou jogar esse xn, olha, tem um menor estrito aqui no meio, né? Então, por transitividade, a gente tem isso, ó. A menos xn, eu vou fazer devagar. Menor do que epsilon para todo n natural, n maior que n0. Então, olha só, o xn eu vou jogar para cá e o epsilon eu vou jogar para cá. Então, o xn é maior que a menos epsilon para todo n natural, com n maior que n0. Aí eu vou fazer essa continha do a menos epsilon para vocês verem aqui, ó. Pelo desenho, como eu peguei esse cara no meio, né? O a menos essa distância aqui tem tudo para ser esse a mais b sobre 2, né? Vamos ver se é isso mesmo. Que é o ponto médio aqui, digamos, desse segmento. Então isso daqui vai ser o quê? Ó? O a menos epsilon, vamos fazer a continha aqui do lado. É o a menos... Cadê o epsilon? É a menos b sobre 2. A menos b sobre 2. Aí continha boba, né? Vai ficar então 2a menos a mais b sobre 2, que é igual a mais b sobre 2, certo? Então, só que olha só. O a mais b sobre 2, eu já quero mostrar que isso aqui é maior que b logo, né? Porque a gente quer mostrar que o xn é maior que b. Isso acontece porque o a é maior que b. Eu tenho essa hipótese aqui, ó. Olha aqui, ó, no item A. O a é maior que b. Então, nesse caso, o a sendo maior que b, eu vou ter isso aqui, ó. Pela compatibilidade com a ordem estrita, o a sendo maior que b, no lugar do a aqui eu boto a maior que b e o resto continua a mesma coisa. Certo? É só pela compatibilidade, o meio é positivo, então fica tudo certo. E aqui, 2b dividido por b é b. Então, de fato, ó, esse número a menos epsilon é maior do que o b. Então, é verdade que o xn, como isso daqui é maior que b, a gente acabou de provar aquilo ali, ó, isso é maior que b, então, de fato, o xn é maior que b para todo n natural, com n maior que n0, e isso daqui, por definição, implica que o xn é maior que o b
para todo n natural suficientemente grande. Tá? Eu vou usar essa abreviação para suficientemente, porque suficientemente é uma palavra muito grande. Vamos para o item B agora. Muito parecido a demonstração do item B. Se no item A gente sabia que o A é maior que B, agora eu tenho a hipótese contrária. Né? Eu sei que o A é menor que B, por hipótese, né? Já que o A é o limite. Eu sugiro que vocês façam um desenho parecido com isso. Tá? Agora eu vou um pouquinho mais rápido aqui para a gente ganhar um tempinho. Então aqui, ó, como o A é menor que B, então eu vou fazer o contrário agora. Eu vou tomar o epsilon como sendo B menos A sobre 2 e vocês vão ver que a coisa vai ser o suficiente. Sabendo que o limite de xn é A, então para esse epsilon vai existir um n0 natural. Lembra que a gente quer mostrar que o xn é menor que B agora, para n suficientemente grande. Então existe um n0 natural, tal que isso daqui acontece. O xn menos A em módulo é menor que epsilon para todo n natural, com n maior que n0. Certo? Aí agora eu quero mostrar que o xn é menor que B, né? Agora eu acho que esse daqui vai ser até um pouco mais rápido, porque olha só. Então, eu vou fazer assim, ó, para todo n natural e n maior que n0, vou mostrar que o xn é menor que B. Olha só o que a gente tem. Ó. O xn menos A é menor que epsilon. Por quê? Porque isso daqui, ó, é menor ou igual ao seu módulo, que é menor que epsilon. Então, de fato, isso daqui acontece. Para isso daqui, tá? Sob essas mesmas condições, só para ir um pouquinho mais rápido agora, sob essas mesmas condições, a gente tem que o xn menos A é menor que epsilon, o que implica, ainda com n maior que n0, o que implica que o xn é menor que A mais epsilon, que é A mais B menos A sobre 2, que é igual a... mesma coisa, né? 2A mais B menos A sobre 2. Aí vai ficar aqui A mais B sobre 2. E aqui, ó, a gente vai aplicar o contrário. Eu sei agora que o A é menor que B, né? Olha aqui, o A é menor que B. Então, o A mais B sobre 2 é menor do que B mais B sobre 2, porque o A é menor que B. E isso é B. Então, olha, para n maior que n0, eu sei que o xn é menor do que isso, e isso é menor do que isso, e que é igual a isso. Então, por transitividade, a gente conseguiu mostrar, então, que o xn é menor que B para todo n natural, maior que n0, e isso, por definição, nos diz que o xn é menor que B para todo n natural suficientemente grande, o que encerra a demonstração dessa proposição. Tá? E aí, como um corolário importante dela, tem um caso especial interessante que é quando esse B é zero, que a gente for falar, por exemplo, de sequências onde todos os termos são negativos ou todos os termos são positivos. Por exemplo, se a gente sabe que o B, se você supõe que o B é zero, se o limite da sequência é positivo, no caso que o B é zero, essa afirmação quer dizer que o limite da sequência é positivo. Então quer dizer que os termos da sequência serão todos positivos a partir de um n suficientemente grande, certo? A partir de um certo estágio da sequência. Se o limite de uma sequência convergente é negativo, então isso quer dizer que todos os termos dessa sequência a partir de um certo índice também serão todos negativos. Tá? E isso está expresso nesse corolário aqui, que é imediato pela proposição anterior. É só você pegar a proposição anterior, tomar B igual a zero e pronto, você tem esse corolário, que é um caso particular importante. Tá? Ele às vezes vai ser interessante a gente saber que os termos de uma sequência são positivos ou todos negativos, pelo menos a partir de um certo estágio da sequência para frente. Agora uma proposição que nos diz o seguinte, olha, se eu tenho duas sequências convergentes e eu sei que para n suficientemente grande, os termos da sequência x são menores ou iguais aos termos da sequência y, se isso vale para n suficientemente grande, então isso quer dizer que o limite, a gente consegue concluir que o limite dessa sequência xn é necessariamente menor ou igual ao limite da sequência yn, certo? O limite vai respeitar essa relação de ordem. Vocês vão reparar que a gente vai colocar essa hipótese para todo n suficientemente grande, mas é claro que se isso aqui valer para todo n natural, o resultado continua valendo, tá, pessoal? Quando a gente fala para todo n suficientemente grande, isso é uma hipótese mais fraca, na verdade, o que é bom.
Quanto mais fracas são as hipóteses, melhor, porque fica mais fácil aplicar elas. Tá? Isso aqui deixa claro para a gente que se a gente está falando de limite de sequência, o que importa, se a gente quer afirmar coisas sobre limite de sequência, é o que acontece lá no final, lá na frente. Não importa o que acontece no início da sequência. Se para números suficientemente grandes um determinado comportamento se verifica lá na frente, então isso vai reverberar no limite dessa sequência, se isso existir, obviamente, coisa que a gente está supondo aqui quando eu falo que essas sequências são convergentes. Tá? Então não precisa, por exemplo, que todos os termos da sequência x sejam menores do que o enésimo termo da sequência x seja menor ou igual ao enésimo termo da y para todo o n natural. O primeiro termo, o segundo, o terceiro. Não precisa disso acontecer no início. Basta que isso aconteça de um ponto para frente. Se isso acontecer de um instante para frente, a gente consegue concluir. Então, isso já é o suficiente para a gente concluir que o limite da sequência x é menor do que ou igual ao limite da sequência y. Então, a demonstração a gente vai fazer por absurdo. Tá? Vamos supor, eu vou dar alguns nomes aqui primeiro. Vou denotar por A o limite da sequência xn e B o limite da sequência yn. Certo? A gente quer provar que o A é menor do que ou igual a B. Então, a gente vai fazer por absurdo. Vamos supor por absurdo que o A seja maior que o B. Vamos fazer um desenho aqui do lado agora, para ver se a partir de algum pensamento geométrico aqui a gente consiga, a partir dele, ver se a gente consegue montar, então, ver se a gente consegue enxergar uma contradição aparecendo aqui na reta e depois tentar incorporar essa contradição formalmente por meio de uma argumentação. Então, quando eu digo que o A é maior que o B, eu vou colocar então o A do lado direito do B. Né? Então, o A diz respeito ao limite da sequência x e o B diz respeito ao limite da sequência y. Lembra que esses espaços grandes não precisam ser grandes. Tá? O que importa é que o B é menor que o A, então eu posso dar um zoom que eu quiser aqui, de modo que esse espaço fique desse tamanho. Tá bom? Não se prenda a isso. O que importa é que o B está à esquerda do A e eu quero espaço aqui para fazer desenho aqui no meio se eu precisar. Bom, e aí qual é a contradição que a gente vai encontrar aqui? Ó? Como é que a gente pode montar uma contradição? Olha, quando eu digo que o B ele é menor que o A, por exemplo, se eu pegar esse espaço aqui, ó, eu vou tentar usar uma ideia que eu usei antes. Vai ser muito corriqueira essa ideia. Vou pegar esse ponto médio aqui, ó, e olhar para esse intervalo centrado em B. Certo? Esse epsilon aqui, então, por exemplo, ele é esse número, né? Eu já vou tomar ele aqui logo, ó. Já vou colocar aqui na argumentação. Tome epsilon como sendo esse tamanho aqui. Então, é A menos B sobre 2, né? É esse tamanhozinho aqui, o tamanho todo é A menos B. Se eu quero a metade, eu divido por 2. Esse número aqui é positivo, certo? Por quê? Porque eu estou supondo que o A é maior que B. Então, eu sei que para esse epsilon, a partir de um certo ponto, a partir de um certo índice, todos os termos da sequência yn, lembra que vermelho aqui é y e verde é x. Então, olha só, a partir de um certo instante, a partir de um certo índice, todos os termos da sequência y estarão aqui, ó, no meio. E esse mesmo intervalo, eu posso colocar em torno do A, certo? O tamanho aqui é o mesmo, que eu peguei aqui no meio de propósito. A partir de um certo ponto também, que não necessariamente é o mesmo daqui, todos os caras da sequência x estarão aqui nesse meio. Então, olha só, se a partir de um certo ponto todo mundo da sequência y vai estar aqui, todos, e a partir de um certo ponto todos os termos da sequência x estarão aqui, nessa parte verde, é só eu pegar o máximo entre esse ponto que acontece no vermelho e no verde, de modo que a partir dele todo mundo está aqui e aqui, e eu vou garantir então que todo mundo, a partir de um certo ponto, está aqui nessa região vermelha, os pontos de y estão aqui e os pontos de x estão aqui. Só que olha só o que acontece. Para esses pontos vermelhos da forma como está aqui, ó, eles são todos menores que o verde. Vocês concordam comigo? Pelo menos geometricamente, olha, já que eles estão concentrados nessa parte da reta, todos esses números vermelhos estão à esquerda, estritamente à esquerda do verde. Porque aqui o intervalo é aberto, nenhum deles vai ser esse extremo.
Então, aqui eu tenho uma divisória em que de um lado eu tenho os vermelhos e do outro lado eu tenho os verdes. Então, os vermelhos são menores do que os verdes a partir de um certo índice. Só que isso contradiz a hipótese. Olha aqui, ó. Isso contradiz a hipótese. Porque a hipótese diz que para n suficientemente grande, lá na frente, os caras verdes vão ser menores ou iguais aos caras vermelhos, e não o contrário. Então, assim, parece que aqui está surgindo uma contradição. Tem tudo para a gente conseguir construir uma contradição aqui. Tá? Então, para fazer isso, olha só como é que a gente vai fazer. Primeira coisa, olha. Como o limite do... Eu vou trabalhar em cima desse epsilon, olha. Como o limite do xn é igual a A, e o limite do yn é igual a B, então, duas coisas acontecem. Primeiro, em relação a esse limite do x, existe um n1 natural, tal que o módulo do xn menos A é menor que epsilon para todo n natural com n maior que n1, certo? Aí agora, em relação ao fato do limite de yn ser B, existe um n2 natural, tal que o módulo de yn menos B é menor que esse epsilon para todo n maior que n2. Eu não coloquei aqui o mesmo n1 porque não precisa ser o mesmo cara. Não necessariamente é o mesmo cara. Então, para não exigir isso, porque isso não necessariamente é verdade, a gente usa notações diferentes. E a hipótese me diz que essa desigualdade ocorre para n suficientemente grande. Então, por hipótese, existe esse n0 natural, algum n0 natural, tal que essa desigualdade aqui ocorre para todo n natural com n maior que n0. Aí, para nós gerarmos uma contradição, é só eu encontrar um número natural agora que seja maior do que esses três caras. Porque se eu pegar um número natural que é maior do que esses três caras, eu vou ter essas três coisas ocorrendo. E aí, pelo menos o desenho nos sugeriu que isso vai gerar uma contradição. A gente vai mostrar que essa contradição acontece rigorosamente mesmo. Então, por exemplo, eu vou tomar, sei lá, você poderia tomar o máximo e somar com 1. Aqui você pode pegar a soma se você quiser. Então tem várias formas de fazer aqui, ó. Sei lá, vou chamar de R a soma desses três caras. Pronto. N0 mais N1 mais N2. Isso é um número natural. E isso daqui acontece, ó. Isso segue, então, o seguinte. Segue que o R é maior que o N0, o R é maior que N1 e o R é maior que N2, certo? Do fato do R ser maior que N0, segue que o XR é menor ou igual a YR. Aí agora, esses dois fatos aqui vão nos ajudar a provar que, na verdade, o que acontece é que o XR é estritamente maior que o YR. E aí a gente vai ter uma contradição. Deixa eu circular isso daqui, porque é isso daqui que nós vamos contradizer agora. Para fazer isso, o que a gente vai fazer? Olha, eu tenho essa desigualdade, né? Olha, isso daqui implica... Deixa eu colocar as coisas que nós temos aqui, ó. O R ser maior que N1 implica que o Xn menos A em módulo é menor que Epsilon. E isso daqui implica que o YN... R, né? Eu estou aplicando no R aqui, ó. Aqui é R. R menos A menor que Epsilon. Isso daqui implica que o YR menos B é menor que Epsilon. Então, eu quero mostrar que o XR é maior que o YR. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Olha, isso daqui implica em algumas coisas, contas parecidas com o que a gente fez antes. Por exemplo, isso daqui, ó, eu quero isolar o XR maior que alguma coisa. Então, é interessante a gente escrever isso assim, ó. De fato, isso aqui implica que o A menos XR é menor que Epsilon, certo? Mesma coisa, ó, o A menos XR é menor ou igual ao módulo dele. O módulo dessa coisa é a mesma coisa que esse módulo, porque só trocou a ordem da subtração. Em módulo não muda nada. E esse módulo é menor que Epsilon. E isso daqui acontece, ó. Esse daqui eu vou deixar na ordem certinha mesmo, porque para nós vai ser interessante. YR menos B menor que Epsilon. Aí vamos começar a andar com isso daqui, ó. Então isso aqui implica que o XR é maior que o A menos Epsilon. E isso daqui implica que o YR é menor que o B mais Epsilon. Acontece que esses dois caras aqui são iguais, porque eu peguei o Epsilon justamente sendo a diferença dos dois dividido por 2. Olha só, só você fazer a continha aqui, ó. O Epsilon vamos ver aqui, é o A menos B sobre 2, né? Então, por exemplo, ó, A menos Epsilon é igual a menos B sobre 2. A gente já fez essa conta hoje, né? Isso aqui vai ser 2A menos A, que é A menos com menos mais, então é o A mais B sobre 2. É o ponto médio, né? É o ponto médio do segmento, claro.
Você está pegando essa distância entre os dois. Quando você pega o A e joga para cá, A menos esse tamanho, você cai no ponto médio aqui. Quando você pega o B e soma esse cara, você cai no ponto médio. Aqui, de maneira análoga, vai dar também. Só fazer a conta. Vai ser, ó, vamos fazer B mais A menos B sobre 2. Aí aqui você vai ter 2B menos B, que é o B, mais o A sobre 2, que é a mesma coisa que o A mais B sobre 2. Então, esses dois caras são iguais. Então, olha só a conclusão que você chegou aqui, ó. O XR é maior do que A menos epsilon, que é igual a B menos epsilon, que é maior aqui, ó, que o YR. O que implica, então, que o XR é estritamente maior que o YR, e isso é uma contradição. Essa contradição está aqui, ó. Por um lado, o XR é menor do que ou igual ao YR, por outro lado, ele é maior que o YR. Não pode. Então, esse problema veio justamente do fato da gente supor que esse A é maior que o B. Então, o que acontece é o contrário. Graças ao princípio do terceiro excluído, a gente pode concluir, então, que o A é menor ou igual a B e, portanto, o limite quando n tende ao infinito de xn é menor ou igual ao limite quando n tende ao infinito da sequência yn e fim de papo. E aqui, como um corolário da proposição anterior, a gente consegue concluir que se eu tenho B como uma cota superior das entradas de uma sequência que converge para n suficientemente grande, ou seja, se eu tenho uma sequência convergente de números reais, onde as suas entradas estão limitadas superiormente por B, mesmo que seja só a partir de um certo n, não precisa ser para todo n, se for melhor ainda, mas se for só a partir de um certo n, não tem problema. Ainda que as entradas, mesmo que as entradas estejam limitadas por B só a partir de um certo n, a conclusão é que o limite dessa sequência também vai ser no máximo B, vai ser menor ou igual a B. Aí a prova disso é só você aplicar o limite em ambos os lados. Porque o que nós fizemos na última proposição é mostrar que se você tem uma desigualdade a partir de um certo n, entre as entradas de duas sequências convergentes, meio que você pode aplicar o limite dos dois lados e a desigualdade vai ser mantida. É isso que nós fizemos na última proposição. Tá? Então, pela última proposição, isso daqui ó, vai implicar que o limite da sequência xn é menor do que ou igual ao limite da sequência constante B a partir de um certo n. Só que nós já vimos, foi a primeira proposição que nós vimos hoje, que se você tiver uma sequência que é constante a partir de um certo n, essa sequência é convergente e o limite dela é exatamente essa constante. Então, olha aqui, ó, o limite de xn é menor do que ou igual a b. Tá? E aqui é a mesma coisa, só que trocando a ordem. Se você tem uma cota inferior de uma sequência convergente, e isso é cota inferior a partir de um certo n, então esse b também vai ser uma cota inferior para o limite. Ou seja, se a partir de um certo n todas as entradas dessa sequência convergente são maiores do que ou iguais a b, então o limite dessa sequência também tem que ser maior do que ou igual a b. A prova é a mesma que a gente fez aqui, ó, só aplicar a proposição anterior. A proposição anterior diz que a gente pode aplicar o limite dos dois lados aqui. Então aqui você vai ter o limite de xn, do outro lado você vai ter o limite da sequência constante b a partir de um certo k. Só que esse limite é a própria constante b pela primeira proposição que nós provamos hoje, então esse corolário aí fica de graça pela proposição anterior. Agora, nesse exemplo que a gente vai ver agora, a gente vai só fazer uma observação muito importante, que é o seguinte. Na proposição anterior, antes do corolário, a gente mostrou que o limite respeita a ordem menor ou igual entre sequências, certo? Agora, o limite pode não respeitar a ordem estrita, tá bom? Mesmo que o xn seja estritamente menor que o yn para todo n natural, mesmo que você tenha duas sequências convergentes, onde o nésimo termo de x seja estritamente menor que o nésimo termo de y, ainda que isso aconteça, você não pode concluir que o limite da sequência xn é estritamente menor que o limite da sequência yn. Pode acontecer de ser igual. Mesmo que a relação entre as entradas seja estritamente menor, no limite essas coisas podem ser iguais. Tá? E aí a gente tem um exemplo clássico, que é esse daqui. Ó. Você pode tomar, por exemplo, xn, a sequência constante, igual a zero, para todo n natural, e você pode pegar a sequência yn igual a 1 sobre n, que é por definição, né? A sequência 1 sobre n para todo n natural. Essa sequência aqui de cima, bom, primeira coisa, de fato isso acontece, olha. Xn é menor do que yn mesmo, para todo n natural.
Isso é verdade? É, porque o yn é 1 sobre n, e 1 sobre n é maior do que zero. O yn é maior do que o zero, que é o xn. Então, de fato, isso daqui é verdade. É verdade. Porém, olha só o que acontece com os limites. O limite da sequência xn, nós já sabemos, é uma sequência constante, né? E qual é a constante? Zero. Então, esse limite é zero. O limite da sequência yn, quando n tende ao infinito, nós já calculamos esse limite, eu acho que na primeira aula, quando nós falamos de limites, né? Essa sequência aqui é um clássico. A gente viu que esse limite também é zero. Nós vimos isso. Então, apesar de você ter uma desigualdade estrita entre os termos da sequência, no limite eles são iguais. Então, não dá para você concluir em geral que isso acontece. Que a ordem estrita nas entradas vai implicar a ordem estrita no limite. Isso não é verdade em geral. Aqui o contra-exemplo que não nos deixa mentir. É a dança do machista, é a dança do machista. Convergência no meio com duas sequências fazendo sanduíche. É a dança do machista, é a dança do machista. Convergência no meio com duas sequências fazendo sanduíche. E aí, para finalizar a aula de hoje, vamos para um resultado clássico nessa teoria, que é o famosíssimo Teorema do Sanduíche, que tem esse nome justamente porque a sequência que a gente consegue concluir a convergência dela, a gente conclui isso pelo fato dela estar entre outras duas sequências que a gente sabe que convergem para o mesmo lugar. Então, como ela está entre duas coisas que convergem para o mesmo lugar, você enxerga essa sequência do meio como se estivesse amassada entre essas duas coisas. Então, por exemplo, essas sequências xn e yn seriam as fatias, e aí o yn aqui seria o presunto desse sanduíche, ou o hambúrguer, ou a sua mistura favorita aí. Então, em termos formais, se a gente tem três sequências xn, yn e zn de números reais, e aí a gente supõe que as sequências xn e zn são convergentes e convergem para o mesmo número. Isso é importante, não é só ser convergente, elas precisam convergir para o mesmo número. Então, a gente vai chamar esse mesmo número que elas convergem de A. Então, se a gente supõe que o yn está entre o xn e o zn para todo n suficientemente grande, a gente conclui que essa sequência aqui do meio também converge para esse número A. Tá? Esse resultado é muito bom, porque assim, ele tem uma demonstração razoavelmente simples, mas ele simplifica o cálculo de limites de algumas sequências de um jeito fantástico. Então, ele tem aplicações muito boas dentro da própria teoria. Certo? Então, vamos lá. Vamos demonstrar esse resultado. Aqui a gente quer mostrar que o limite de yn é igual a A, né? Então, vamos pegar um epsilon maior que zero qualquer. E aí, vamos a alguns fatos que nós temos. Vamos usar as hipóteses. Vamos lá. A gente primeiro sabe que esses dois limites são iguais a A, né? Então, como o limite de xn é igual a A e o limite da sequência Zn também é A. Então, vou fazer daquela mesma forma. Existe um N1 natural, tal que se o N for natural e maior que N1, né, então o módulo do Xn é menor que Epsilon. O módulo do Xn menos A é menor que Epsilon, que é a mesma coisa que dizer, aqui vai ser bem útil essa maneira de enxergar essa desigualdade, como dizer que o termo xn está no intervalo aberto a menos epsilon, a mais epsilon. A gente já provou que essa parte aqui, inclusive, é até uma equivalência. E do fato do limite de zn também ser o a, a gente consegue a mesma coisa que está aqui escrito, só que no lugar do xn, o zn. E, eventualmente, esse número n1 pode mudar. Então, no segundo caso, né, se o limite de zn é a, existe um n2 natural, tal que se o n é maior que n2, então o módulo de zn menos a é menor que epsilon, que é a mesma coisa que dizer que o Zn, para n maior que n2, está no intervalo a menos epsilon, a mais epsilon, certo? E a gente sabe também que essa desigualdade ocorre a partir de um certo n, que eu vou chamar de n3. Agora, então, a gente quer que essas três coisas ocorram. A gente quer mostrar que a partir de um certo número, essas três coisas acontecem. A gente usa a velha tática de pegar o máximo, né? Então, o n0 que eu estou procurando aqui agora, que depende do epsilon que eu tomei, eu vou tomar o n0 como sendo o máximo entre esses três números que eu consegui. Porque agora, pegando o n0 como esse máximo, o maior deles, a gente garante que qualquer número maior que n0 vai ser maior do que esses três também.
E aí qualquer número natural que é maior do que esses 3, o seu termo correspondente nas sequências vai satisfazer, né, satisfará essas 3 condições. Então, agora é só mostrar isso daqui. Ó. A gente vai mostrar então que se n é um número natural e n é maior que n0, isso implica, é o nosso objetivo, é mostrar que o yn menos a em módulo é menor que epsilon. Vamos afirmar isso, vamos provar. Então, se eu pego um n natural nessas condições, a gente tem o seguinte. Como o n0 é o máximo entre esses 3 caras, a gente tem então que o n é maior que o n1, o n é maior que o n2 e o n é maior que o n3. Então, por conta disso, olha só o que acontece. Olha, eu sei que eu vou colocar o yn aqui no meio, olha. Meu objetivo é mostrar que ele está entre o a menos epsilon e o a mais epsilon. Então o yn está aqui. Como o n é maior que o n3, então vale essas duas desigualdades aqui. Ó. Então o yn é menor ou igual ao zn e maior do que ou igual ao xn. Então isso daqui vale. Certo? Como o n é maior que n1, então o xn, por exemplo, está no intervalo a menos epsilon, a mais epsilon. Então, em particular, olha, o xn é maior do que o a menos epsilon. Se você quiser descrever mais aqui, ó, a próxima implicação imediata seria dizer que o a menos epsilon é menor do que o xn e o xn é menor do que o a mais epsilon. Essa desigualdade a gente nem vai usar, mas essa a gente usa. Olha, do fato do n ser maior que n1, o xn é estritamente maior que o a menos epsilon. Então, isso daqui implica que o xn é maior do que o a menos epsilon. E essa outra desigualdade aqui, do zn, do fato do n ser maior que o n2, isso segue, né? Segue que o zn está entre o a menos epsilon e o a mais epsilon. Então, é verdade essa próxima implicação aqui. Ó. A menos epsilon é menor do que o zn, que é menor do que o a mais epsilon. A gente vai usar essa parte aqui agora. Nem precisa da outra. Então, por conta disso, o Zn é menor do que o A mais epsilon. Então, no fim das contas, olha aqui o sanduíche formado. A gente tem o yn entre o xn e o zn e, por transitividade, entre o A menos epsilon e o A mais epsilon de maneira estrita. Olha aqui. Ó. A menos epsilon é menor do que o yn, que é menor do que o A mais epsilon. E a gente já sabe que isso daqui agora é até equivalente, mas eu não preciso dar volta nesse momento. É equivalente a dizer que o módulo da diferença de yn com A é menor do que epsilon, que era exatamente o que eu queria provar. Eu queria provar que n maior do que esse n0 implica que a diferença de yn menos A em módulo é no máximo epsilon. Então, recapitulando, pegamos um epsilon maior que zero qualquer, mostramos que existe um n0 natural, tal que n maior que n0 implica módulo de yn menos A menor que epsilon. Então, por definição, nós acabamos de provar que o limite da sequência yn, quando n tendeu ao infinito, é exatamente esse número lá. Tá? Nas próximas aulas nós vamos ver aplicações desse teorema, com certeza. A gente quer criar mais teoria, nós queremos construir mais teoria para que a gente tenha bons exemplos para a gente aplicar esses resultados. E eles serão aplicados. Tá? Mas por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Um abraço para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, tchau.